Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tia Naí estava sentindo muita falta de nossos encontros aqui na TV Pesqueira. Iremos iniciar nossa conversa com nossos queridos alunos do terceiro ano, tá? Iremos abordar hoje o seguinte assunto: carta pessoal. Gênero textual, carta. A introdução. O que é carta? A carta pessoal é um gênero textual que permite a comunicação entre pessoas que estão distantes uma da outra. A carta lida, por exemplo, fala sobre assuntos pessoais, relatos de experiências vividas no seu dia a dia. Mas a carta, ela precisa conter uma seguinte estrutura. Ela tem que ter o local, a data, o assunto, o corpo do texto, saudação, despedida. Alguns fatos que uma carta deve conter. A carta pessoal é uma mensagem manuscrita ou também ela pode ser impressa, dirigida a um destinatário. O destinatário é aquela pessoa que vai receber a minha carta para comunicar-lhe algo. A linguagem empregada nesse gênero geralmente é mais descontraída, é informal. Ela apresenta uma estrutura básica, como tia Naí falou. Ela apresenta cabeçalho, saudação, corpo da carta, que é o assunto a ser desenvolvido, a despedida e o assunto, certo? Então, a carta deve conter as seguintes regras. Ela deve ter o local, deve ter a saudação, o assunto a ser desenvolvido, a despedida, a assinatura. É a estrutura de uma carta, tá? Agora, iremos ver conhecer um pouquinho mais do conto. Conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance, como, por exemplo, o narrador, o personagem, o enredo, o espaço e tempo. Nós temos aqui a estrutura de um conto. A estrutura do conto. No começo, temos a apresentação ou situação inicial, que geralmente é o momento no qual o leitor é apresentado ao personagem principal, ao tempo e ao espaço em que a história acontece. Nós temos aqui textos da tradição popular, o conto. Estrutura do conto. Normalmente, o conto tem uma estrutura que serve para nos ajudar. A situação inicial, que é a introdução, o momento de apresentação da situação dos personagens, o conflito, que é o corpo da história, o deslace, que é a situação final, o desfecho da história. Então, são algumas regras da estrutura de um conto, tá certo, pessoal? Então, tia Naí espera ter ajudado um pouquinho a vocês e aguarda o nosso próximo encontro. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!